de São Paulo, João Dória, tornou uma outra atividade como essencial e está gerando bastante polêmica, né, Paulinha? Bastante polêmica. O governador assinou esse decreto que classifica as igrejas como atividades essenciais em todo o estado durante a pandemia de coronavírus. Então vamos aqui ler aspas do governador João Dória. Ele diz assim, o decreto reconhece a essencialidade de todas as igrejas no estado de São Paulo e o seu funcionamento com a regularidade, obedecidos os critérios sanitários de proteção aos que dela participam. Esperança, fé e oração com vacinas, vamos vencer a Covid. Viva a vida! Esse projeto de lei 299 de 2020 reconhece as atividades religiosas como essenciais e foi enviado ao governador pela Assembleia Legislativa, com texto aprovado em plenário em dezembro. Nesse texto, o que se afirma ali é que a fé exerce papel fundamental como fator de equilíbrio psicoemocional à população. E, de fato, a polêmica vem desses dados trazidos pelo Paulo, esse aumento no número de casos no estado e até a cobrança de medidas mais restritivas por parte de especialistas. Então, estaria aí numa contramão até de medidas que o Dória vem tomando, né? E ele está dizendo que nas próximas 2 semanas serão as piores em São Paulo desde março da pandemia, né? Desde praticamente o início aí da pandemia. Então, como a Paulinha falou, é uma decisão que vai na contramão aí dessas medidas restritivas que têm sido adotadas. Não, totalmente. Eu quero ouvir a opinião do Zé, do Joel e do Adrilles sobre uma pergunta que eu vou fazer para os três. Igreja é atividade essencial? Qual a sua opinião, Zé? Olha, sim, a espiritualidade está na frente de tudo, né? O que nós estamos falando é de aglomeração. Existem outras atividades essenciais, como, por exemplo, a saúde. E aqui em Brasília e em outros estados, houve a remarcação, o cancelamento de cirurgias eletivas, né? É uma atividade essencial e que está suspensa, ou seja, os hospitais estão suspendendo consultas de prevenção, que é essencial também. Aqui em Brasília, a Câmara Distrital, que é a Assembleia daí de São Paulo, com a Câmara de Vereador, juntas, né? Também aprovou a religião como essencial, como atividade essencial. E o governador sancionou. Mas, mesmo assim, os presidentes das federações aí, espírita, ubandista e evangélicas, os presidentes estão dizendo que não vão realizar cultos. Estão procurando ações disponíveis através de internet, enfim. Essa a minha visão. É essencial? Agora, é preciso responsabilidade. Eu não vejo nada mais grave no momento do que aglomeração, concentração em lugar fechado. Joel, e para você, igreja é essencial? Olha, vamos ser sinceros, é mais essencial do que bares. E bares estão abertos, e restaurantes estão podendo abrir. Então, eu entendo que, dada essa escala que foi criada, há bons argumentos, sim, para você permitir que os cultos, as igrejas abram, desde que mantendo as medidas de segurança. Tá? Vamos lá, se a gente fosse se guiar pelo único critério da saúde pública de reduzir ao máximo qualquer contágio, fechava tudo. Fechava as igrejas, fechava restaurantes, fechava bares. Agora, isso a gente sabe que traz custos enormes, econômicos e humanos, espirituais, psicológicos, de maneira geral. A gente tenta, na melhor das hipóteses, a gente tenta, na medida do possível, conciliar o que for possível de vida social humana com as medidas de restrição para conter o alastramento do vírus. Isso se faz como? Permitindo alguma abertura limitada de todos esses tipos de estabelecimento, mas com as devidas medidas de segurança. O que falta em São Paulo, mas no Brasil inteiro, na verdade, é o esforço de rastreamento dos casos. Porque daí a gente entender melhor onde as pessoas estão pegando a doença. É nos restaurantes, porque eu, às vezes, tenho ido em restaurante. Ontem eu almocei na rua, num restaurante aberto ali, comi o PF. Será que esse tipo de coisa... Não, aqui é PF de rua, virado paulista. PF no Gero. PF do Gero. Tô pra ver. Mas o ponto é o seguinte... Aí, mas eu vou em restaurantes de todos os tipos. Joel, mas não os tem problema. bares e os mas restaurantes... sabe qual é o ponto? A gente tem que saber, será que essa abertura de restaurantes, seguindo as restrições,
tem sido um foco de contágio ou não? A minha experiência, ou pelo menos que eu tenho conversado com as pessoas que eu conheço que pegaram Covid, tudo é que não foi ali que pegaram Covid, mas isso é só uma anedota, uma experiência pessoal. Seria preciso rastrear o contágio de Covid nas cidades, nos estados, para saber de onde vem. É a mesma pergunta se faz aos templos. Será que é possível abrir templos religiosos, igrejas, terreiros, ou seja lá o que for, sem aumentar substancialmente o risco de contágio, sem aumentar substancialmente as aglomerações, porque com todo mundo seguindo as regras? Se sim, então ok, vamos abrir. Quem vai negar que atividade espiritual em comunidade, porque a fé não é uma coisa estritamente pessoal da pessoa no quarto dela, ela tem um elemento social de comunidade também. Quem vai negar que isso é importante para a vida humana? Se for possível conciliar isso de forma segura, eu acho positivo. Agora, a gente, infelizmente, não tem direito a essa resposta. A gente acha que dá, mas não tem essa resposta concreta, porque falta rastreamento. João, mas os bares e os restaurantes têm uma questão econômica por trás disso também, né? Porque exatamente isso. É um setor que gera muitos empregos. Você não pode permanecer com isso fechado, que você vai colocar muita gente na rua. A igreja, ela sustenta muito menos pessoas. Exatamente. E a pessoa consegue exercer a fé dela dentro de casa também. Você pode fazer doações virtuais. O ponto que eu acho que a gente tem que abordar aqui é o seguinte. O vírus não escolhe atividade essencial ou não. O vírus, cientificamente já está comprovado que quanto mais você aglomerar, mais a probabilidade do vírus se espalhar. Se é numa igreja, num restaurante, num bar, é aglomeração. Se nós estamos combatendo o vírus, nós temos que evitar aglomeração. Cinema gera emprego, não tem jeito. Tudo gera emprego. Igreja gera empregos também. Igreja também gera empregos. E fora que sustenta pessoas, por exemplo, com caridade, de um dinheiro que ela deixa de ganhar também. Você pode fazer doação virtual. Você pode sustentar garçom virtualmente também. Você pode comprar delivery. Você pode sustentar delivery. Todos geram empregos aqui. Todos geram empregos e sustentam pessoas. A igreja também é uma atividade econômica. A questão que a gente sempre se pergunta, assim como tudo que foi fechado, salão, shopping, cinema, tudo é uma atividade econômica que gera emprego e sustenta pessoas. A questão é, dados os usos que as pessoas fazem, é mais ou menos essencial. Produção de comida e venda é absolutamente essencial, a gente morre sem ela. O resto, a gente vai vendo na medida do possível. Adriles. Vamos lá, a religiosidade, a fé, a espiritualidade são essenciais ao ser humano, mas essas atividades podem ser muito bem feitas em caráter virtual. Existem cultos, existem missas virtuais, existem possibilidades de contribuição virtual à sua misericórdia, a contribuições de caridade. Ou seja, eu acho que essa é uma medida populista. Os bares e restaurantes fomentam a economia, geram emprego, geram trabalho. Quando o governador, por exemplo, faz uma mudança brusca e repentina nos horários dos restaurantes, por exemplo, limitando o consumo de álcool depois das 8, fechando bares e restaurantes às 8, às 10, você cria, por exemplo, uma coisa factual, a impossibilidade do jantar, que é o principal fomento de sustentação de um bar, de um restaurante, de outras coisas. A igreja, ela não necessita necessariamente de fiéis dentro do local, porque a fé pode se espalhar numa comunidade espiritual partilhada por cultos virtuais, como eu disse aqui. Se você for fazer um combate logístico à aglomeração, que é a principal fonte de disseminação do vírus, você tem que cortar exatamente por as atividades que não são, volto a dizer, não necessariamente essenciais do ponto de vista pragmático de uma reunião coletiva. Se você pode fazer reuniões virtuais, e preces e orações virtuais de correntes de pessoas que estão dentro da sua casa, mas em comunhão espiritual, para que você promover reuniões? E assim, medidas restritivas, a gente sabe que são todas paliativas. A maioria, 99% das igrejas, são fechadas, não tem janelas, criam, incitam aglomerações, assim como academias, bares e restaurantes. Nos bares e restaurantes ainda pode colocar mesas fora dos restaurantes. Na igreja não tem essa possibilidade. Então eu acho que é uma medida populista e eu acho que ela confunde as duas coisas. A espiritualidade religiosa é essencial ao ser humano. A comunhão das pessoas no mesmo lugar, no mesmo local, não é necessariamente. E hoje, com as possibilidades virtuais que a gente tem, perfeito, é uma coisa desnecessária. Daqui a pouquinho eu passo a palavra para você, Joel. Eu queria ouvir um pouco a Paula. Queria dizer que eu concordo com a Adriles. Eu acho que dá para fazer isso de forma virtual, mas acho que o Joel trouxe um ponto bem importante, né? Como a gente não tem dados desse rastreio que
corroborem aí com essas atitudes do governo, a gente sempre fica nessa eterna discussão. Porque se fossem apresentados dados, por exemplo, olha, 70% das infecções no estado de São Paulo aconteceram em restaurantes, e eles falassem, vamos fechar os restaurantes, eu acho que a grande maioria das pessoas falariam, poxa, verdade, olha aí, temos 70% dos contaminados vindos daí, né? Se Mas é possível fazer isso? Não. Eu acho que em vários países eles conseguiram entender melhor de onde tem esse onde a pessoa pegou. É totalmente impossível. Agora, tem que entender também... na questão das igrejas, a gente teve casos de contaminação, né? De religiosos que promoveram aglomeração, em cultos que não respeitaram nem essa questão do distanciamento social. Não tem jeito de fiscalizar isso. Outro ponto também é o que está por trás da decisão do Dória, que é um aceno importante que ele faz para um eleitorado que é muito grande. Ah, sim. E muito próximo ao Bolsonaro. Muito próximo ao Bolsonaro. Então, talvez ele esteja pensando lá na frente também. Talvez. Exato. Não, sem dúvida. Talvez, com certeza. Claro, sem dúvida existe um raciocínio político por trás dessa decisão. Mas a questão é a seguinte. Semanas atrás, quando o Dória ameaçou fechar restaurantes, eu fui contra. Estava do lado ali dos donos de restaurante querendo, vamos deixar aberto, isso é importante, a vida humana, não sei o quê, com as devidas restrições e tudo. Ok. Dado que eu fui a favor ali, dá para, sendo a favor dos restaurantes abertos, ser contra que igrejas abram com o devido distanciamento, distâncias similares ou até maiores entre as pessoas do que vigoraria no restaurante? Eu penso que não. Joel Pinheiro da Fonseca, você vem aqui 2 vezes por semana, de outros 3 dias, e eu concordo com você, você fica em casa exatamente para manter uma lógica de combate ao coronavírus. Se você promove e incita, ainda que sejam pequenas aglomerações em todos os locais, esse combate ao coronavírus vai se dar de maneira muito asséptica. Então, se você tem a possibilidade de abrir restaurantes que realmente geram mais emprego, geram mais renda, geram mais trabalho, geram mais transtornos quando estão fechados, por que você não pode fechar, entre aspas, as igrejas e promover cultos e missas virtuais se você tem essa possibilidade de combate racional ao vírus? A questão é muito simples. Quanto mais você limita a possibilidade de aglomeração, mais você limita a possibilidade de alcance do vírus. Para fechar, assim. Primeiro, todos os movimentos de economia sustentam pessoas. A igreja tanto com trabalhos quanto com ações de caridade. O ideal do ponto de vista possibilidade médico, virtual. do ponto de vista da saúde, o ideal seria todo mundo em casa recebendo transferência de renda do governo. Você isolaria total. Mas é então, por isso mesmo, a gente está vendo aqui relativizando um pouco isso. Dado isso, e dado que a religiosidade das pessoas aqui no Brasil não é de uma religião tão individualista, ou puramente eu comigo mesmo, mas tem um aspecto congregacional, como a religião em geral tem, é uma dada da realidade que se der para fazer isso com segurança... Peraí, Adriano, você já falou. Se der eu sei, mas eu concordo. Mas se der para fazer com segurança, eu não sou contra. Se não der, daí ok. Deixa eu ouvir um pouco o nosso Zé Maria Trindade para fechar esse assunto. Vai lá, Zé. Olha, esse não é um debate de São Paulo, né? É um debate nacional. Aqui no Distrito Federal também há esse debate e, como eu disse, é uma lei. Essa lei vai para o Supremo, inclusive, para ver se é constitucional ou não. Então, é um debate nacional. Eu entendo que... Eu sou contra fechamento total, acho que agora está chegando um ponto que é preciso parar um pouco, mas eu acho que evitar a aglomeração em locais fechados é o essencial. É isso aí. Gente, vamos girar o assunto aqui no Morning, porque em meio ao aumento de casos da Covid-19, a